Falando em posicionamento e papel, onde é que entra o Hugo Mota nesse jogo, nesse xadrez todo? O Hugo Mota publicou hoje, anunciou hoje a negativa de que o senhor seria o líder da minoria. Essa estratégia aí foi uma estratégia criada pela direita para que o senhor pudesse continuar aí com o seu mandato, com a saída da Carol de Tone da liderança da minoria. Mas ele disse que hoje não. E vale lembrar, eu gosto sempre de falar isso, que a época da campanha do Hugo Mota, ele foi consultar Jair Bolsonaro, foi consultar Valdemar Costa Neto e Arthur Lira acabou prometendo pautar a anistia em caso de apoio à candidatura do Hugo Mota. Isso de fato aconteceu. Mas a pergunta é, onde entra o Hugo Mota agora? Qual é o papel do Hugo Mota e qual é o posicionamento dele nesse momento aí, nesse jogo político? Hugo Mota é um refém do regime, né? Ele está sofrendo extorsão do ministro Alexandre de Moraes. A gente compreende isso, mas isso não o isenta de críticas. Eu esperava mais coragem dele, né? Se ele poderia perfeitamente seguir o regimento interno da casa e avalizar a minha liderança da minoria, mas ele prefere perseguir por entender que nós somos o lado mais fraco da força. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que levantar a temperatura em cima do Hugo Mota. Eu não tenho outra saída, né? Se ele está indo por esse caminho, eu tenho que seguir as ferramentas que estão aqui à nossa disposição. A primeira delas é denunciar esse descalabro. Ele, primeiro, não permitia que eu registrasse presença através do celular, sendo que nas quintas-feiras isso ocorre com muita frequência, as chamadas sessões virtuais, onde as pautas são consensuais e o deputado apenas marca presença e formalmente são aprovados projetos que todos os líderes concordam. Até nesse tipo de coisa, Hugo Mota veio a me perseguir, a não permitir que eu registrasse presença. Então ele está fazendo um esforço acima do normal, muito provavelmente para agradar o ministro Alexandre de Moraes, que inclusive mandou a sua Polícia Federal para a casa do pai dele, que é prefeito lá no Nordeste, para ameaçá-lo. E depois desse dia, Hugo Mota mudou da água para o vinho, né? O que antes era uma posição a favor da Constituição, a favor da anistia, aquele discurso que ele deu sensacional, né? Citando até Ulisses Guimarães na sua posse, agora vai por água abaixo. Mostra-se um presidente com muita dificuldade dentro do parlamento, apela para a força, né, vai querer aí agora suspender esses parlamentares, mas né, a gente lembra que a esquerda, recentemente, quando ela chegou a ocupar, por exemplo, o plenário do Senado, nada aconteceu. A gente vai ter que sempre batalhar a favor de justiça, mesmo dentro do Congresso Nacional. Podemos esperar mais sanções de Donald Trump aqui para o Brasil? Vimos uma ontem, né? A esposa de Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, foi punida aí com a lei Magnitsky. Podemos esperar mais sanções? Olha, eu não falo pelo governo americano, mas eles têm uma série, né, de instrumentos a serem utilizados quando eles bem entenderem aumentar a pressão. Vale lembrar, ontem foram várias autoridades de alto nível americanas, né, que se declararam a favor da medida dessas sanções e que entraram em campo para vocalizar isso, o que mostra um governo Trump 2.0 muito mais coeso e uníssono daquele que foi no primeiro mandato dele. Então, além do secretário Rubio, nós tivemos ali o secretário Scott Bessent, né, o 01 do Tesouro Americano, a pessoa mais influente no mundo quando se fala em política pública e econômica. Nós tivemos Christopher Landau, Darren Beatty, várias outras pessoas do State Department, tudo replicado em português pela Embaixada Americana. Então, tudo isso daí mostra que o governo americano sabe o que quer e está disposto a ir nesse sentido. Eu acredito que, a depender da reação brasileira, se continuarem respondendo isso com abertura de inquéritos, né, aumentando a temperatura da censura, aumentando a perseguição política, eu acho que os americanos tendem a seguir também com a temperatura alta. É a análise que eu faço do lado de cá. Alexandre de Moraes, quanto mais pressão vier do governo norte-americano, pior pode ser a condenação para o seu pai, para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Isso não pode ser revertido dessa forma? O Alexandre de Moraes é um ser totalmente político, mas eu já sei que ele quer matar o meu pai. O Alexandre de Moraes só não mandará Bolsonaro para a Papuda se houver, né, uma influência mais forte do entorno dele. E eu não acredito nas promessas futuras do Moraes. Estou vendo nos corredores muita gente falando em acordos, deixa o Bolsonaro domiciliar até passar a eleição do ano que vem, depois vota-se uma anistia realmente ampla, geral e restrita, etc. Eu não tenho como confiar nas pessoas que em 2022, depois daquela carta do Temer,
onde aparentemente o presidente Temer intermediou uma negociação entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes, prometendo acabar com os inquéritos, e nada disso foi cumprido. Eu queria perguntar ao presidente Michel Temer se ele honra a palavra dele e se ele está disposto a cumprir aquela promessa de 2022, ou se isso de fato não existiu. E aquela carta atribuída ao Temer, até hoje nunca negada, né, é uma fake news. Então isso tudo é que está em jogo. Eu estou preparado para resistir, para ser resiliente, entendo que haverá sacrifícios, mas o que está em jogo são as próximas décadas, é o futuro do país, é o futuro das nossas crianças, e não um indivíduo ou um grupo de pessoas. O ex-presidente Jair Bolsonaro também pensa da mesma forma, de que ele pode ser punido por conta dessas sanções de Donald Trump aqui ao país? Olha, Adela, se você perguntar para qualquer pessoa que está em cativeiro, é claro que ela vai querer evitar o mal pior, a promessa de mal pior perpetrada por aquele criminoso, né? Mas o Jair Bolsonaro, o que eu vejo? Ele é uma pessoa que é refém disso tudo. Ele não está em condição de tomar uma decisão. Me causa, assim, até espanto determinados políticos que falam que, não, Bolsonaro falou isso, Bolsonaro falou aquilo. Ora, né, são pessoas que só estão esperando, né? Elas vão lá, um, um criminoso bota uma arma na tua cabeça e fala: você quer isso ou aquilo? Ah, não, ele quer aquilo, então vamos respeitar que a vontade dele é livre. Não, Bolsonaro já está em cativeiro, né? É difícil de você medir o quanto de liberdade que ele tem nas tomadas de decisões e sequer se essas decisões estão realmente sendo tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro, uma vez que ele está incomunicável. Eu gostaria, Neila, de até ter, né, a real medida daquilo que pensa o presidente Bolsonaro, mas desde antes da sua condenação, eu já estou impossibilitado de vê-lo democraticamente para o bem do Brasil por uma decisão do nada imparcial Alexandre de Moraes, aquele mesmo que falou: temos que pegar o Eduardo Bolsonaro, nas matérias que o Glenn Greenwald publicou na Folha de São Paulo. Bom, com a denúncia ontem da Procuradoria-Geral da República, tem um prazo agora para sua defesa se manifestar, né? Um prazo de 90 dias, é isso? Se eu não me Se eu engano? for citado, Neila, eu ainda não fui citado de Isso. nada, eu estou dando conta de matérias da imprensa, tá? Mas se eles quiserem utilizar os canais formais, estarei aqui. Ou seja, não foi citado ainda. Eu não fui citado de absolutamente nada. Eles abriram um inquérito contra mim em maio, depois que o Marco Rubio disse que poderia sancionar o Alexandre de Moraes, numa audiência no Congresso americano, e desde então não vem nada. Só que meu endereço é certo e sabido. Todas as autoridades americanas sabem onde é que eu moro. Quando eu pego um voo aqui no TSA, eu passo meu passaporte. Quando eu entro aqui, eu falo com mais. Eu falo com o pessoal do Border Patrol. Todos eles, eu tenho que deixar registrado o meu endereço, tenho contas de água, luz, etc. Então, o Alexandre de Moraes, ao que parece, ele não quer me notificar. Ele vai tentar me condenar à revelia. Por quê? Porque, Neila, quando chega um expediente de um juiz estrangeiro aqui nos Estados Unidos, ele é recebido pelo DOJ, Department of Justice, né, da Pam Bondi, e ela depois delega isso para o US Marshals ir lá bater na nossa porta para entregar a intimação. Só que ela faz uma análise de mérito, ela faz uma análise de requisitos mínimos para que seja cumprida essa determinação judicial estrangeira. E eu acho que o Alexandre de Moraes tem muito receio de que ele não consiga vencer sequer esses requisitos básicos, uma vez que ele já tomou um sermão dessa mesma DOJ, da Pam Bondi, né, em maio, 7 de maio, quando ele recebeu uma carta aqui dos Estados Unidos, onde a Pam Bondi dá uma aula sobre extraterritorialidade ao Alexandre de Moraes, dizendo que ele não pode obrigar uma empresa americana, no caso a Rumble e a Truth Social, a cumprir determinações da justiça brasileira, e assim por diante. Então, o Moraes, para ser livre, leve e solto, para cometer as suas violações de direitos humanos, ao que parece, só mesmo no Brasil. Aqui no exterior, ele não tem vez, seja nos Estados Unidos, na Argentina ou na Espanha. Deputado, o que esperar da família Bolsonaro para as eleições de 2026? A gente está vendo o Centrão se movimentando de uma forma muito agressiva agora. União e PP deixaram o governo Lula, estão mais próximos aí da centro-direita, batalhando por um candidato aí à presidência da República, que muito provavelmente deve ser o governador Tarcísio. A gente já tinha falado isso em uma outra oportunidade, mas o nome de Tarcísio continua hoje sendo mais forte para substituir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, Tarcísio já conseguiu na Justiça uma data para visitar seu pai em casa. A gente pode esperar que a família Bolsonaro ela apoie Tarcísio, ou você continua mantendo o seu posicionamento da nossa última entrevista?
Eu vou manter meu posicionamento da última entrevista, né? Eu sou, na impossibilidade de Jair Bolsonaro, candidato a presidente da República, né? É por isso que o sistema corre e se apressa para tentar me condenar em algum colegiado aí, seja da primeira turma do STF, para tentar me deixar inelegível. Só que o principal, Neila, não é a família Bolsonaro participando na política, mas sim a consciência que a gente deixa na cabeça de cada pessoa. Não é encarcerando o líder de um movimento que você acaba com o movimento. As pessoas não vão, né, depois de descobrir a verdade, depois de ver como é que funcionam as engrenagens de Brasília, voltar a trabalhar de maneira serviçal para sustentar um regime que não lhes serve, né, pagando altos impostos para que uma casta viva no luxo e eles sem oportunidade. Então, isso daí é o principal, é nessa força de consciência que eu acredito para libertar o Brasil. E a eleição, ela só me coloca num cargo com um pouco mais de poder, né, com o poder da caneta, para fazer algumas coisas que os cidadãos não podem, como articular projetos de lei, propor projetos de lei, fazer destinações orçamentárias. Fora isso, todos nós somos iguais. E o movimento liderado por Jair Bolsonaro é perene. Mesmo após, quando Bolsonaro vier a falecer, por muito tempo, a gente ainda seguirá colhendo os frutos dessa verdade libertadora liderada pelo presidente Jair Bolsonaro.